voltamos, Ellen Maretti continua aqui e a gente vai dar sequência exatamente de onde a gente parou, tá bom? Crochê de grampo, essa blusa sensacional, inclusive que a nossa modelo está utilizando e todo mundo que estava pedindo peças de vestuário, então aproveite, minha amiga, hoje é um prato cheio. E é muito legal esse cuidado que você teve em desvendar o gráfico, é importante. Exatamente, porque senão o pessoal não entende depois. A gente manda a receita, a pessoa não sabe ler. Então, essa é a ideia, aqui todo mundo né? compreende. Então, Tati, a gente parou exatamente na emenda com os pontos baixos. Perfeito. Então, na verdade, a emenda são só 2 carreiras. Não tem segredo. A primeira carreira, você vai unir as alças, sempre de 7 em 7 alças. Tá. Por isso que são 56. Se você dividir 56, você vai ver que dá certinho o número de alças. Fiz 4 pontos baixos aqui, daí vai fazer 8 correntinhas, 4 pontos baixos, 8 correntinhas, 8 pontos baixos. Sempre assim, desculpa, 7 correntinhas. Então, fiz a primeira carreira. A segunda carreira, eu já tô aqui, vamos facilitar para o pessoal de casa. Olha, eu já fiz a primeira carreira aqui. Já começou a formar quase que um quadrado. Se o pessoal reparar, ele ainda tá meio assim, não tá muito certinho, porque era um círculo, tá fazendo de um círculo um quadrado, né? Então, eu já fiz a primeira carreira, sempre 4, 8, 4, 8. 8 são sempre nos cantos e 4 na metade de cada parte do quadrado, tá? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, que também é muito fácil, e daí já entra naquela parte que nós fizemos de meio ponto alto. Eu vou pegar exatamente no meio ponto alto. Coloca a agulha aqui, vamos fazer de novo aqui. Meio ponto alto, laça, coloca dentro do buraquinho ali. O meio ponto alto, Tati, é só passar tudo numa vez. O ponto alto, laça lá atrás, coloca aqui no buraquinho. E daí como que você faz o ponto alto? Você laça uma vez duas argolinhas e daí 2 novamente. E o ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha, coloca no buraquinho, puxa lá atrás, dá aquela acertadinha no ponto para ficar bonitinho. Agora eu vou puxar uma vez, 2 e 3. Esse é o ponto alto duplo. Vou fazer de novo, ó. 2 laçadas, coloca no buraquinho aqui, puxou. Aí você vai fazer, puxa aqui 1, 2, 3 vezes. Este é o ponto alto duplo. Opa, ponto alto duplo. Agora vem o segredo, Tati, das emendas. Deixa eu puxar aqui novamente o diagrama para o pessoal de casa entender uma coisa importante. Estas alcinhas aqui são as alças que serão feitas, as emendas com o próximo quadrado. Então, você vai fazer um quadrado assim, sem fazer, obviamente, sem nenhuma emenda, porque não tem o segundo quadrado pronto. Terminou de fazer a tira do grampo, já faz o crochê. Não faz assim, 20 tiras de crochê de grampo, deixa guardado e daí vai fazer as emendas. Porque as alças, elas embaraçam e daí vai dificultar. Tiro do crochê de grampo, já vou fazer o meu quadradinho. Isso. Okay. Para que as alças fiquem sempre bonitinhas, senão ela começa a emaranhar e não vai ficar bom, tá? Então, nesta parte aqui, que a gente faz a alcinha de crochê, é que eu vou começar a emendar. Então, eu trouxe um aqui pronto, para o pessoal de casa entender. Deixa eu até virar aqui, que vai dar para a câmera pegar bem direitinho. Aqui é que está o segredo das emendas. Olha que interessante, Tati, que formou aqui uma espécie de um outro desenho bonito, com as próprias emendas, tá vendo? E o que é isso? Aqui eu vim com a correntinha daquela... Lembra que eu falei para vocês? São 7 correntinhas para você fazer os cantinhos. Aqui, olha, bem nesse pontinho, eu faço um ponto baixo com o segundo motivo. Vou trabalhando ponto alto duplo, ponto alto, meio ponto alto. Trabalho aqueles pontinhos baixos aqui. Quando eu chego neste ponto, eu já tenho o segundo quadrado pronto. Eu vou fazer um ponto baixo exatamente nessa parte. Isso mesmo, ó, tá vendo? Venho com ponto baixo novamente aqui, faço um ponto baixo aqui de novo. Dessa forma, você faz a emenda e vai emendando um no outro. Por que é importante fazer e já fazer a primeira e a segunda carreira? Porque daí você já vai conseguindo fazer, você já vai vendo a sua blusa pronta. Quantos que você utilizou? Quantos quadrados? Exatamente. Na largura, são 4 quadrados.
tá? Aí na altura aqui, ó, 1, 2, 3, Pedro, por 4, favor. vamos lá de novo, ó. Isso, Então, na largura aqui, 4 quadrados, Ok. tá? Aí a altura, 1, 2, 3, 4, 5 pro ombro, mas aqui eu já tô contando, inclusive, ó, essa E parte aqui aqui ele do é bem ombro. retinho, né? Vou até Isso, bem segurar, retinho, tá vendo? que aqui são mais E dois. aqui é a manga. Então, você faz bem certinho um retângulo e aqui o decote, ele simplesmente não tem nada. Nas costas eu fechei isso aqui. Então, é um retângulo com 2 quadrados nas laterais para as mangas. Legal. Aí a gente vai falar aquela dica para deixar mais largo ou não, se a pessoa quiser fazer uma blusa mais soltinha ou mais estreita. Por exemplo, se ela quiser uma blusa, se for uma menina bem magrinha, né? Porque o meu tamanho aqui, eu sou de 44 a 46. 44 a 46, Isso. legal porque a gente já tem um parâmetro. Exatamente, então 44 a 46. Digamos que você queira fazer para uma pessoa bem magrinha e você quer fazer o mesmo motivo, não muda nada no diagrama, exatamente o mesmo. Mas aí você usa um bastidor menor. Aí você vai falar assim, mas e se eu usar um fio mais fino? Não. Aí é que vem aquela dica que eu falei importante para você. Se o pessoal puder mostrar aqui, olha só. Vou até pôr para comparar. Isso, a gente pode É o pôr... mesmo bastidor. Deixa eu pegar o meu aqui, ó, que a gente tem junto, né? O mesmo bastidor. Esse aqui que eu utilizei, Tati, é de 9 centímetros. Tá? Então, pessoal de casa, isso tá tudo lá na receitinha, escrito bem... A gente vai pôr no portal, no site também. Roda a vez. Ó, então, aqui eu utilizei um fio bem fininho. Este é o fio da minha blusa e aqui um fio mais grosso, tá? A largura de todos eles é a mesma. Então, não adianta você trabalhar com um fio mais fino se o bastidor for o mesmo. A blusa vai ficar da mesma largura que a minha, entendeu? Então, se você quiser uma blusa menor, utilize um bastidor mais estreito. Do lado do Isso. Um bastidor mais estreito. O meu é o de 9. Esse aqui, se eu não me engano, ele é o de 5 centímetros. Conforme a regulagem que você quiser, você aumenta. Quanto menor, eu diminuo o bastidor. Isso. E se você quiser um quadrado bem maior, aumenta o tamanho do bastidor para você ter um quadrado maior. Só que aí, neste caso, você precisa também aumentar um pouquinho a espessura do fio. Porque se ele for muito mais largo e o fio continuar muito fino, você com 56 alças vai ficar pouco. Então, você aumenta um pouquinho o número de alças. Mas com 56 alças, aqui tem 56, 56 e 56. Tudo no mesmo bastidor, para você ver a diferença com a espessura do fio, como fica diferente. Eu adorei. Aqui, inclusive, a gente também tem outro gráfico. Isso. Gente, nossas convidadas, tanto nessa aula do crochê de grampo, quanto ao gorrinho de crochê, a gente recebeu toda a receita, todos os gráficos, a gente vai colocar junto com os vídeos no site, tá? No decorrer aí dos próximos dias. Até o final da semana já tá tudo lá, é só acessar. E aqui já com as emendas, olha lá. Exatamente. Vou mostrar aqui para reforçar? Quando nós tínhamos Isso, pessoal de casa entender bem certinho. Aqui, ó, exatamente onde, inclusive no meu diagrama eu colori o ponto baixo, quando você tem já este motivo pronto e tá trabalhando nesse. Então, quando você chega neste ponto aqui, você faz um ponto baixo no segundo motivo. Continua trabalhando ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos duplos. Quando chegou aqui no meio da alça, você já vai emendar com essa parte aqui. Foi aquele trabalho bonito que a gente viu que olha, aqui na minha blusa, tá vendo? Ó, ele forma, exatamente, ele forma um mosaico, né? Uma flor. Olha lá, gente, esse trabalho é justamente esse. Isso mesmo, isso mesmo. Aí a pessoa começa a entender, quando ela vê na peça e no diagrama fica mais fácil. Arrasou. Até breve com mais uma peça linda. Muito obrigada, Tati. De coração, Um viu? beijo pro meu avô. O vovô tá assistindo o nome? Lá de Santa Catarina, meu avô Adão, de Mafra, e pra minha mãe Lourdes. Dona Lourdes, beijo. Seu Adão, beijo, viu? Bem carinhoso da apresentadora. Obrigada, Ellen. Eu Arrasou.